A produção de Hermetia illucens, popularmente conhecida como mosca soldado negra, BSF, vem ganhando destaque no Brasil como um dos segmentos de proteína sustentável de maior potencial nos próximos anos. Atualmente, empresas brasileiras como a Sinus, localizada em Piracicaba, SP, obtiveram aprovação regulatória para produzir e comercializar ingredientes derivados de BSF para nutrição animal, com foco inicial em rações para pets e potencial expansão para a aquicultura e animais de produção, graças a investimentos de investidores como a Sumitomo Corporation do Brasil e Lambarim Investimentos, que planejam aumentar a capacidade produtiva para cerca de 1.000 toneladas de farinha de inseto por ano e entrar em mercados internacionais. Especialistas e relatórios de mercado projetam um crescimento acelerado desse setor, ligando a produção de BSF a demandas por fontes alternativas de proteína e a economia circular. Relatórios globais estimam que o mercado mundial de BSF pode crescer de valores modestos na metade da década de 2020 para um mercado global de vários bilhões de dólares até meados da década de 2030, impulsionado por aplicações que vão desde rações para peixes e aves até pet food, biofertilizantes, fresh e bioconversão de resíduos orgânicos. No Brasil, o uso de larvas de BSF já aparece no setor de aquicultura como alternativa às farinhas de peixe tradicionais, com potencial de reduzir desperdício e dependência de ingredientes importados, além de explorar a grande quantidade de resíduos orgânicos gerados no país. A produção local de larvas e seus derivados atende tanto à crescente demanda do mercado de alimentação animal sustentável quanto à necessidade de soluções ambientais para o tratamento de resíduos. Pesquisadores brasileiros também exploram usos inovadores, como a incorporação de farinha de larvas em alimentos para humanos, incluindo pães e outros produtos de panificação, embora estes ainda dependam de aprovação regulatória e adaptação de tecnologias em larga escala. Do ponto de vista técnico, a produção de larvas de BSF apresenta vantagens claras. Elas têm perfil nutricional rico em proteínas e ácidos graxos, são eficientes na conversão de resíduos orgânicos em biomassa valiosa e geram subprodutos úteis como fresh, biofertilizante. Essas características chamam a atenção de especialistas em sustentabilidade e nutrição animal, que veem a BSF como uma ferramenta para reduzir a pegada ambiental das cadeias alimentares tradicionais. Ao mesmo tempo, desafios permanecem, como a necessidade de padronização da produção em larga escala, melhoria de tecnologias de manejo e ainda a construção de uma cadeia de abastecimento sólida e economicamente viável. Apesar disso, executivos do setor e analistas de mercado veem a BSF como um dos segmentos de maior crescimento dentro do agronegócio sustentável brasileiro na próxima década, guiado por investimentos, pesquisa aplicada e demandas por proteína alternativa. Tesouro Verde, o truque simples que a indústria não quer que você descubra. Você sabia que tem gente pagando até R$ 200 em um balde de minhocas? Dinheiro jogado fora para comprar algo que a natureza entrega de graça, todos os dias, no seu próprio quintal. E não é por acaso que isso acontece. A indústria da jardinagem depende justamente da sua falta de informação para continuar lucrando, empacotando soluções naturais e vendendo como se fossem produtos raros, tecnológicos e indispensáveis. Mas existe um método tão simples que parece mentira. Um truque antigo usado por gerações antes de existirem lojas de jardinagem, kits prontos ou minhocas premium. Tudo começa com algo que você provavelmente joga no lixo toda semana: papelão. A minhoca é a funcionária mais eficiente que existe no solo. Trabalha 24 horas por dia, não cobra salário, não reclama e transforma restos orgânicos em um dos fertilizantes mais completos da natureza, o humus. Rico em nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e dezenas de micronutrientes, o humus de minhoca melhora o solo, fortalece as plantas e aumenta a produção. É o famoso ouro negro da agricultura natural. O problema é que, em algum momento, alguém percebeu que dava para ganhar dinheiro com isso. Surgiram os kits de compostagem que custam entre R$ 150 e R$ 300, a venda de minhoca californiana a preços absurdos e um ciclo de dependência. Você compra, perde as minhocas no calor ou no frio e precisa comprar de novo. Seus avós nunca fizeram isso. Seus bisavós também não.
Eles sabiam observar a natureza e copiar o que funciona. Na floresta, onde há folhas secas se decompondo, há minhocas. O papelão nada mais é do que celulose, ou seja, carbono puro. E minhocas são atraídas por carbono. Quando você enterra papelão úmido no solo, cria um banquete irresistível. As minhocas que já existem na região migram para esse ponto. Junto com elas, vêm os ovos. Em poucas semanas, uma colônia inteira se estabelece sem você gastar um centavo. O processo é simples. Usar papelão marrom, sem tinta e sem plastificação, rasgado em pedaços e deixado de molho em água até ficar bem macio. Esse papelão é colocado em camadas no solo, intercalado com restos de cozinha, como cascas de frutas e borras de café, e coberto com folhas secas. O segredo é manter tudo úmido e na sombra. Por fora parece apenas lixo orgânico, mas por baixo da terra, um verdadeiro exército invisível começa a trabalhar. Nos primeiros dias, nada parece acontecer. Depois de 2 semanas, surgem as minhocas mais finas, juvenis. Em pouco tempo, aparecem as adultas, mais grossas e escuras. Em 2 meses, o sistema está funcionando plenamente. Em 6 meses, o humus é tanto que sobra para vasos, canteiros, vizinhos e até para venda, se você quiser. Mas é justamente aqui que a maioria das pessoas erra. O detalhe que separa o sucesso do fracasso é a umidade. Minhocas respiram pela pele. Ambiente seco demais desidrata e mata. Encharcado demais afoga. O ponto certo é úmido como uma esponja torcida. Para resolver isso de forma automática, entra outro truque antigo. Uma garrafa PET furada enterrada ao lado da pilha. Ela libera a água lentamente, mantém a umidade estável e dispensa qualquer sistema caro de irrigação. Esse tipo de solução não dá lucro para a indústria. Garrafa PET furada não vende. O que vende é sensor eletrônico, gotejamento importado, tecnologia desnecessária. Mas a natureza não precisa de nada disso para funcionar. Basta respeitar seus ciclos. E o benefício vai muito além das minhocas. Onde elas vivem, o solo se transforma. Aparecem bactérias benéficas, fungos aliados das raízes e micro-organismos que protegem as plantas contra doenças. O resultado são plantas mais fortes, menos pragas, menos necessidade de água e alimentos mais nutritivos. O mais curioso é que muita gente tem quintal e não usa. A desculpa quase sempre é a mesma. Dá trabalho, custa caro, não tenho tempo, mas isso é consequência de anos sendo ensinada que jardinagem é complicada, cara e cheia de regras. Não é. Jardinagem é natural. É observação, repetição e simplicidade. Onde cabe um pouco de terra e papelão, cabe vida. Funciona em quintal grande, em vaso, em balde furado, em varanda de apartamento. Funciona porque imita o que sempre funcionou na natureza. No fim das contas, a pergunta que fica é simples. Quanto dinheiro você já gastou tentando resolver problemas que um pedaço de papelão resolveria? Fertilizantes, adubos, substratos, minhocas compradas? Talvez centenas, talvez milhares de reais ao longo dos anos. O conhecimento muda tudo. Ele devolve autonomia, reduz gastos e reconecta você com algo essencial: produzir seu próprio alimento sem depender de ninguém. E esse é exatamente o tipo de saber que foi enterrado para manter as pessoas comprando, mas que agora está sendo desenterrado. Aqui no Tesouro Verde, a proposta é essa: resgatar o conhecimento simples, prático e verdadeiro. Porque liberdade não dá lucro para a indústria, dá resultado para você.